Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do Vitória? Olha aí as notícias do Rubro Negro. Os jogadores do Vitória se reapresentaram às 2h30 da tarde de ontem, mas os portões do Barradão ficaram fechados para a imprensa. Nada de entrevista, nem imagens do treino. Se já era tenso, o clima ficou ainda mais pesado depois da derrota de domingo para o líder da Série B, o Bragantino. Um jogo em que o Vitória até chegou a levar perigo ao gol do time de Bragança Paulista. Mas foi o adversário que dominou a partida e chegou a ter 70% de posse de bola. O jogo terminou em 2-0 e empurrou de vez o rubro-negro para a zona de rebaixamento. A gente tá completamente difícil acreditar que o Vitória vai sair dessa, viu? Tá difícil. Não vê nenhuma saída? A gente, como torcedor, tem esperança. Se eu disser que eu não tô esperança, eu tô mentindo. Mas se eu disser a você que eu tô confiante que o time vai se reerguer, eu não tô não. No atual elenco aí, já perdeu a esperança. O time é fraco, não tem perspectiva alguma. A situação incomoda tanto que membros de uma torcida organizada fizeram um protesto no aeroporto durante o desembarque do elenco na noite de domingo. Os torcedores exigiram mais empenho dos atletas e uma mudança de postura. Já são 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e 1 empate. O Vitória volta a campo nessa quinta-feira na Arena Fonte Nova contra o Sport, que vive um momento totalmente diferente. O time pernambucano é o 3º colocado e briga pelo acesso à Série A. O torcedor do Vitória não tem expectativa alguma em relação aos jogos que vem fazendo, que o Vitória vem fazendo. Nem dentro de casa? Nem dentro de casa ele está perdendo. Que dirá fora. Mais uma pedreira. E a gente espera, eu como torcedor, espero que o Vitória consiga vencer. Mas eu sei que pelo que ele tem jogado e pelo que ele tem demonstrado, eu não vou acreditar que ele vai vencer o Sport. O volante Baraca, titular absoluto do Vitória, é dúvida para a partida por causa de dores na coxa. Ele saiu ainda durante o jogo contra o Bragantino. Léo Gomes é o cotado para a vaga. O problema do Vitória é estrutural, é time, entendeu? Infelizmente, muitas contratações erradas e o resultado tá aí, entendeu? E aí a gente que paga, a torcida que paga o pato, na verdade, né? Olha, a gente fica na resenha. Se fosse aqui. A minha ainda, né? A minha dava... A sua mais romena. A gente tá falando da perna de Baraca, viu, gente? Se fosse a minha, eu poderia levantar o short e mostrar que a minha é grossa. A de Baraca fina e branquela é difícil. Vamos falar do que interessa? Você tá rindo por quê? Eu não entendi o que você tá rindo. Eu lembrei do meu amigo Manuel Lima Matos falando aqui. Mas vamos falar do que interessa agora, que é essa situação do Vitória. Tentando ser o mínimo repetitivo possível, né? Porque a gente acaba todo dia entrando nesse mesmo assunto, dessa questão de mudança de técnico, do Geninho ter chegado, de que vai precisar de tempo para a equipe entender a metodologia de trabalho dele, os próprios jogadores. O próprio Geninho já deu entrevista falando sobre isso e veio o Sport agora, quinta-feira, na Arena Fonte Nova. O Sport, que é o 3º colocado, vem de bons resultados consecutivos, vem de bons resultados fora de casa também. E o Vitória não inspira confiança. Ju, o problema é que o Vitória não tem tempo para absorver a filosofia de trabalho do Geninho. O Vitória tem que ser o mais rápido possível. Um time que está na zona de rebaixamento, um time que quer fugir do rebaixamento, não pode tomar 2 gols em 2 minutos. É inadmissível um time profissional tomar 2 gols em 2 minutos. Foi o que aconteceu com o Vitória diante do Bragantino. Um Vitória totalmente espaçado, um Vitória sem posicionamento algum. Teve chances com o Wesley, precisa treinar, viu? Coloca esse jogador para treinar a finalização no dia a dia. Ó, Wesley, eu vou te dar um conselho. Eu, quando terminava, com 36 anos, eu jogava no Brasiliense, Ju. Quando terminava o treinamento, eu pedia para ficar com o goleiro fazendo finalização. Então faça a finalização, porque reflete, vai refletir
na hora do jogo. Vai cair uma bola em tal forma de você chutar, de você bater, como já caiu várias vezes, e você não conseguiu fazer o gol. Então, o Vitória não pode desperdiçar, na situação que está, oportunidades como vem desperdiçando no início do jogo, por exemplo. Porque a gente vai usar aquela palavra se o Vitória tivesse feito. Mas essa palavra a gente está usando desde o início da competição. E aí o Vitória está na zona de rebaixamento, com um time... eu falo, Júlio, eu vou dizer, o problema do Vitória não é técnico, é técnica. O Vitória tem que colocar isso na cabeça. O Paulo Carneiro, o próprio Geninho, solicitar, porque só tem até amanhã, até sexta. Até sexta, para inscrever jogadores. Então, alguma coisa tem que mudar. Vai contratar como? Tem que buscar, se não está pagando o salário de quem está aí. Não tem. Ô, torcedor, esse é o problema, né? Os jogadores estão com salário atrasado, os funcionários estão com salário atrasado. Que diretor, que dirigente, que presidente é que tem moral para cobrar alguém que você não está nem pagando o salário? E o mercado hoje está fechado. Você tem clubes da Série A que não podem mais contratar. Acho difícil o Vitória conseguir algum jogador de clube da Série A, mesmo que esse jogador não esteja sendo aproveitado, talvez o clube não tenha sequer interesse de liberar para a composição de elenco. Vai tirar da Série B? Não vai. A Série C já acabou. Para você trazer um jogador da Série C, é melhor você aproveitar a base. Então a situação do Vitória é muito ruim. E vamos parar do discurso também de que o Vitória não tem um time ruim. O time do Vitória é muito ruim. É um dos piores da Série B. Eu ouço esse discurso há 25 rodadas e o Vitória está na zona de rebaixamento. E não ganha dos piores, né? Não ganha do São Bento, não ganha do Guarani, não ganha do Figueirense. O Guarani subiu para 12º. Claro que a rodada vai continuar. E o Vitória não está pior do que está, Rodrigo, porque o nível técnico da Série B é muito baixo. Mas é isso que eu ia falar. Como o Marinho diz, ele faz parte dessas perebas aí. Quando a gente fala que o time não é tão... É porque a Série B é muito ruim. Então, assim, para esse nível de campeonato que a gente está acompanhando, o Vitória poderia estar em uma situação um pouco melhor. Só que, claro que o elenco do Vitória é extremamente deficiente. Muito. E em todos os setores, não tem um setor do time do Vitória que você fale assim, não, aqui a gente tem uma zaga ajustada, ou não, temos bons laterais, temos os volantes ali estão bem, os meias, os atacantes, não tem. Eu acho que no gol hoje o Vitória tem um bom goleiro, o Mesmo assim, Rodrigues. No último jogo, vacilou daquela bola que ele deu para o Ramon. Por quê? O time está tão contaminado com a pressão que todo mundo quer se livrar da bola. E o que me preocupa, Ju, nessas próximas partidas, que o Vitória tem 2 jogos em Salvador. Um na Arena Futebol contra o Sport e o outro no Barradão contra o Oeste. Agora, por que essa mudança desse jogo para o Barradão? Alguém sabe explicar, O Vitória gente? não justificou. A opção foi do Vitória, mas a justificativa por que mudar para o Barradão... Mudou para as 20h30 e no Barradão o jogo contra o Oeste. Então o Vitória tem esses 2 jogos para definir a situação dele dentro da competição. E o que me preocupa, Ju, quando tem essa condição, é o ambiente. Porque quando você não ganha, quando as coisas começam a ficarem ruins e salários atrasados, né, como todos falam, os jogadores saindo de cabeça baixa do jogo. Então você vê que o ânimo realmente é o mínimo possível dentro do Barradão. Então, quando isso começa a florescer, isso começa a aparecer realmente e a competição começa a funilar, é o que está acontecendo, e aí começa o desespero, é que vem a preocupação de conseguir sair da zona de rebaixamento nas últimas rodadas. E ontem teve treino fechado no Barradão, hoje teve treino e quem deu entrevista foi um médico. A assessoria de imprensa do clube informou que o médico, Dr. Marcelo Cortez, não é isso? Deu entrevista para falar sobre a situação de Baraca, mas... É muito estranho não ter aparecido nenhum atleta nessa entrevista coletiva. Pode vir aí mais uma norma dessa ditadura que o Vitória vem sofrendo aí, né? Para que os jogadores não deem entrevista. Eu não ligo não, ó. Se jogador nenhum quiser falar, não tem problema. Agora entre em campo, faça gol e ganhe o jogo. Até porque pouquíssimas entrevistas acrescentam alguma coisa. O jogador de futebol, em geral, acrescenta muito pouco nas Melhorou entrevistas. muito, Rodrigo. Mas Melhorou é importante porque... Era a mesma resposta para todos. O Mendes aqui está do outro lado agora, mas ele foi jogador de futebol e a boa parte de jogador de futebol odeia a imprensa, é verdade. Encara a imprensa como inimiga. Não é inimiga, é apenas a interlocução entre o clube e a torcida. É importante, mas se eles não querem falar... Eu só não gostava de Tony Carneiro na época. Não tem como não gostar. Tony Bola, mas, Ju, agora eu vou lhe falar. Essa questão de não dar entrevista é muito relativo. Assim, eu acho que nesse momento, se o Vitória quer preservar os seus atletas, coloque então
o atleta mais experiente, o capitão do time para falar. Por exemplo, o Vitória viveu um momento ruim também em anos anteriores, que o William Farias ia lá e falava, era o capitão, era a referência. Ele falava, tudo bem, vocês protegiam os outros atletas, mas tinha um jogador que ia lá e se pronunciava. É o que pode ser feito. O que não pode deixar de fazer é colocar um atleta para falar com a imprensa. O que não pode é você, nessa experiência já há 10 anos fazendo esse programa, olhando para a câmera errada. É claro, porque assim hoje o cenário difícil. é todo novo. O que é que acontece? Eu vou dizer para o telespectador. O que é que está acontecendo hoje? É tanta mulher bonita nesse estúdio que está tirando a minha concentração. Para lá. Estão tirando a minha concentração. Vai. E eu fico olhando para a câmera errada, porque passa por trás dos câmeras só a mulher bonita. É porque vocês não estão aqui. Parece que eu estou na areia hoje. Lembrando a vocês que até sexta-feira a gente está aqui na nossa redação. Aqui é onde acontece tudo. Tá vendo o pessoal trabalhando aqui atrás, nossos produtores. Aqui é onde é feito o nosso jornal O Banho de Cidade, apresentado por Carolina Rosa, porque a partir da semana que vem a gente está de cara nova, viu? Agora põe minha galera na tela. Thiago Carleto, novo reforço do Vitória para a lateral esquerda. Bom lateral, viu, Ju? No Ceará, né? Bom lateral, jogou no Fluminense. Espero que dê certo, né? É um jogador que chuta muito forte, um jogador que tem muita força física, um jogador que chega bem ao ataque. Não sei a saída dele, o motivo da saída do Ceará, mas eu espero que venha contribuir, né? O Vitória precisa de contratação. Não me importa se ele foi dispensado ou se não foi do Ceará, eu acho que vai chegar num momento importante e que venha para somar, que venha para ajudar e para agregar e dar mais qualidade ao time do Vitória, que tem faltado nesses últimos jogos. Dentro dessa realidade do elenco do Vitória, eu acho um bom reforço. O que chegar é lucro, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, então o Carleto ajuda. Agora eu vou falar uma coisa aqui para esse departamento de futebol. No último jogo ele esteve em campo, inclusive, na partida contra o Atlético Mineiro. O Vitória precisa contratar para o ataque. Você vê esse ataque do Vitória jogando. Mendes que jogou mais ou menos uma bolinha ali naquela posição. Rapaz, você não tem um centroavante de qualidade. Você sabe o que é isso aqui? A bola bate aqui em Caicedo. Eu fico até sem graça de falar do Caicedo, que eu tenho falado muito. Mas você não ter um centroavante que saiba fazer um pivô, levar a defesa adversária, você vê, não estou comparando não, mas um exemplo, Gilberto ontem. Tá com saudade de mim, né? Rapaz, é triste você ver esse ataque do Vitória. Então, precisa contratar atacante, precisa contratar pelo menos um meia e um volante. Quem sabe conseguem fazer um milagre aí. Até sexta-feira trazem esses nomes. E olha que Caicedo chegou com toda a pompa, jogador vindo muita força física. Força física, mas pouco inteligente, né? Isso. Eu acho que é um jogador ainda que precisa amadurecer, assim como o Wesley. O problema do Wesley, o Wesley tenta, mas é um jogador jovem, de 20 anos, que está no primeiro ano como profissional. Como é que você vai querer que o Wesley seja a solução dos problemas do Vitória? Não é para resolver, é para agregar.